A paz para você que está ligadinho conosco. Eu, Luzia Santiago, quero desejar a você que está aqui no rincão do meu Senhor a paz. Vamos desejar a paz uns para os outros? A paz, Patrícia. Patrícia, não é? Fabrícia. Fabrícia, a paz, Fabrícia. Nós nos conhecemos hoje. Você é de? Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Vem coisa muito boa do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo. Padre Vicente que diz isso, né, Padre Vicente? Com certeza. Mães que oram pelos filhos. Filhos, né? Muita gente. Eliana Ângela Ribeiro. Águeda, Eliana Ribeiro, Olha, a gente. Kátia. A Kátia, da renovação, do Cares. Muita gente Gente, querida, é muita aquele gente povo amado feliz. capixaba. Capixaba. O povo que ama muito a Canção Nova também, né? Muito obrigada. Se apresente, por favor. Eu sou da comunidade Canção Nova. Estou há 15 anos aqui na comunidade. Meu nome é Fabrícia, sou casada, tenho 2 filhos. E muito feliz nesse chamado de Deus, né? Corresponder a esse chamado de Deus na minha vida. Sou muito feliz aqui. Aí, gente, que beleza. Às vezes a gente vê os irmãos, assim, os filhos, e nem reconhece pela beleza, né? E isso é muito bom. Minha filha, Deus lhe abençoe. Amém. E o nosso querido sapo aí, hein? Maravilha. E eu me tudo é chamo maravilha Sebastião pra ele. Rodrigues do Nascimento. Estou aqui há 25 anos. Opa, Vamos aplaudir o sapo, gente. Bodas de prata. Aí ontem até aqui Bodas de teve... prata. E no falando, ano você jubileu, de onde, né? Você de onde? Cada um falando sua cidade. Eu falei, eu sou da Canção Nova. Quer dizer que você é para o mundo, né? Para as isso aí, nações. é isso aí. Eu também sou para as nações, graças a Deus. Nós temos aqui Magé, Rio de Janeiro. Gente do estado do Rio, sejam bem-vindos. É uma alegria recebê-los. O Rio de Janeiro tem aliás, 2 frentes de missão da Canção Nova estão no estado do Rio de Janeiro. 2 frentes. Uma no Rio de Janeiro, capital, né, ali. E são Campos dos Goitacazes. Que gente muito feliz, não é? Eu quero agradecer muito a Campos dos Goitacazes, especialmente a comunidade nossa de Aliança Segundo Elo, porque eles aguentaram firmes, vocês aguentaram firmes aí, no tempo que a Canção Nova não tinha o núcleo. Então, muito obrigada a Campos dos Goitacazes. E para aqueles que não sabem, a Canção Nova, graças a Deus, nasceu em 1978 como comunidade, mas como associação, Canção Nova, ela nasceu em 1974. É para você ver que eu não estou há pouco tempo, né? Hoje aqui. Mas, em 1974, nasceu e dali ela se expandiu como Renovação Carismática Católica. Padre Jonas era um pregador exímio aqui do nosso Brasil, levando esse encontro pessoal com Cristo e o batismo no Espírito Santo. Ele nunca teve medo de usar os dons carismáticos. Ele sempre levava reinflama o carisma. E esse é o nosso carisma Canção Nova, graças a Deus. E a partir de 1978, quando começamos a comunidade Canção Nova, foram surgindo os núcleos da comunidade Canção Nova, isto é, as frentes de missão. E graças a Deus, você é da frente de missão, é membro da comunidade Canção Nova, em Vitória no Espírito Santo? Não, sou aqui de Cachoeira Paulista. Sim, mas você é de Vitória. De Vitória do Espírito Santo. Fiz caminho em Campos Goitacazes. Olha que lindo! E em Belo Horizonte nós temos, e quase que a gente tem até um núcleo ali em Vitória, no Espírito Santo, de tanto que, graças a Deus, a gente é ligado. Sim. Né? E nós temos as frentes de missão também, de norte a sul do nosso Brasil.
Até qualquer dia vai ser bom ir passando assim os endereços de cada frente de missão, de cada missão Canção Nova. Temos Canção Nova na Terra Santa, temos Canção Nova na França, temos Canção Nova na Itália, Portugal, Estados Unidos. Nós temos Canção Nova em vários estados, como eu falei, no centro, oeste. E eu quero levar o meu abraço a todos os membros da comunidade Canção Nova. Muito obrigada. Por isso, nós vamos cantar. Vamos cantar aqui e já nos preparar para a oração. Você pode mandar uma mensagem para alguém, dizer: olha, está começando o Amor Vencerá na Canção Nova. Vamos rezar com a Lu, vamos rezar com o Padre Vicente, vamos orar com a Fabrícia, vamos orar com o Sapo, vamos orar com os vários estados, todos os estados do meu Brasil. Manda aí uma mensaginha, ou então em casa, aumente o rádio, né? Aumente o volume da sua televisão, aí na sua sala de serviço, quem sabe na internet. Gente, é tanta gente que quer rezar e precisa de oração. E de onde você está, aí nesse momento, nós não sabemos o que você vive, aí onde você está. Mas o Senhor que te olha, que te vê, Ele sabe como está o seu coração no dia de hoje. Então, do jeitinho que você está, não importa como você está, o Senhor quer tocar o seu coração. E canta comigo assim: Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade, do teu coração, do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Mais uma vez cantemos. Senhor, eu quero obedecer. Senhor, eu quero obedecer a tua voz, a tua voz. Derrama, Senhor, derrama o teu Espírito sobre todos nós, sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção. E você cantou assim: quero entrar na intimidade. Você cantou? Então peça mesmo ao Senhor, peça ao Espírito Santo de Deus que venha sobre você e que você consiga entrar nessa intimidade do Senhor, para que você consiga hoje tocar no Senhor. Eu não sei, como eu disse, o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas nós precisamos todos os dias dessa graça do Espírito Santo, entrar nessa intimidade do Espírito Santo. Nós necessitamos para que possamos caminhar, para que possamos ter um novo sentido, um novo rumo. A você que está aí em casa e que está sentindo essa tristeza profunda, esse desânimo, levanta. Peça ao Senhor: Senhor, socorro, vem em meu auxílio, Senhor, com o teu Espírito Santo, me ajuda, eu não consigo mais. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu
chover sobre nós água viva. Amém. Quero rezar com você, o Vini Criato, pedindo essa água viva sobre nós. Nós estamos num tempo em que o Espírito Santo quer agir no meio do nosso povo, mas sobretudo em nós. Por isso eu oro: vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nós seus feitos, proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por nós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Nós pedimos a graça, Senhor, batiza-nos no Espírito Santo. Nós precisamos. A Bíblia já nos ensina: enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e a face da terra renovai. Senhor, sim, a face da terra, mas os nossos corações, as nossas mentes, os nossos afetos, o nosso agir, o nosso pensar. Vem, Senhor Jesus, e dai-nos o teu Santo Espírito. Vai deixando que a ação de Deus tome você por inteiro, por inteira. Deus é bom. E Ele está no meio de nós. Cristo Jesus. Ele está com você onde você se encontra. Ele está com você. Diz o Salmo 138. Se eu até procuro fugir dele, Ele está ali comigo. Até na minha fuga. Nas alturas, embaixo no mar, nas profundezas. Ele está. Ele está com você aí na dor. Ele está aí com você na sua enfermidade. Ele está aí com você nas suas dúvidas, nas suas incertezas. Mas Ele está com você nas suas alegrias, nas suas realizações, nos seus sonhos, nas suas esperanças. Não é à toa que Deus inspirou ao nosso Papa Francisco, um ano jubilar, um ano de graça, um ano da esperança. Porque a esperança, ela não decepciona. E o amor de Deus jamais decepciona. Senhor, abraça-nos com o seu amor. Abraça-nos com o seu amor. E porque eu creio que o Senhor nos abraça, convido você a orar este salmo 50 ou 51. Porque quando nós vamos a Deus, que é luz, Deus é luz, e nele não há treva alguma. Ele ilumina lá o nosso interior, a nossa vida.
E nós vamos percebendo quão miseráveis nós somos, embora filhos de Deus em Jesus Cristo, mas precisamos mexer na nossa caixa d'água, né? Um exemplo, ali na caixa d'água, meu pai lavava muito a caixa d'água e vinha para cima, boiando toda sujeira. É isso que o Espírito Santo quer fazer. E aí sai toda a água suja e de folhas, de pedaços de pau, de areia e coisas assim, até de insetos. E a água pura começa a entrar por debaixo novamente daquela caixa ou por cima. E a água nova vai se dando. O Espírito Santo nos lava assim. Salmo 50. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade. Quero orar essa oração com você, mas eu estou orando ao Senhor. Você ora agora ao Senhor. Só presta atenção à luz de Cristo que te ilumina nesse momento. Não se distraia. Não se deixe levar por qualquer outra coisa, a não ser a ação do Espírito Santo. E confesse: tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente de minha falta, e purificai-me, Senhor, do meu pecado. Vamos pensar um instantinho nas nossas falhas, nos nossos pecados, nas nossas misérias, nos nossos vícios. Todo pecado, toda fraqueza e miséria por pensamentos. Quantos pensamentos passam pela nossa mente? Por palavras. Nesse tempo em que estamos, as palavras que deixamos sair da nossa boca. Perdão, Senhor, pelas minhas palavras. Perdão, Senhor, pelo que passa no meu pensamento, que eu dei lugar ao pecado, ao demônio. Perdão, Senhor, pelos meus atos, pelas minhas ações, que eu dei espaço para fazer o mal. Misericórdia, Senhor. Lavai-me totalmente da minha falta e purificai-me do meu pecado. Porque diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós eu pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justo e reto o vosso julgamento. Senhor, eis que eu nasci na culpa. Minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, há mais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois a sabedoria no mais alto de mim. Senhor, aspergir-me com um ramo de isope, ficarei pura. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Como eu amo esse versículo. Lavai-me, Senhor. Lava a alma, lava o coração, lava o espírito, lava a vida. Lava-me, Senhor. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem, Senhor, os ossos que esmagastes, que triturastes. Dos meus pecados, desviai os olhos, e todas as minhas culpas apagai. Ó meu Deus, reze com toda piedade.
Ó meu Deus, criai em mim um coração puro. Renovai meu espírito de firmeza. Criai em mim um coração puro, Senhor. E o Espírito nos revela, iluminando o nosso ser, a nossa vida. De vossa face, não me rejeitais, como eu tenho procurado a face de Deus nos últimos tempos. Sempre eu busquei. É tua face, Senhor, que eu busco. Mas agora eu grito. Mostra-me, Senhor, a tua face. Bendito seja, Senhor, para sempre. Então, restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. A alegria da salvação é um sinal dos cristãos. O sorriso é as nossas vestes, diz o Padre Jonas para a Canção Nova. Então, nós pedimos agora, Senhor, renova em nós essa força no Espírito da paz, da alegria, dos frutos do Espírito Santo. Então, Senhor, aos maus eu ensinarei os vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena deste sangue derramado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Ó Senhor, abri os meus lábios, a fim de que minha boca anuncie os vossos louvores. É por isso que cantamos aqui no Amor Vencerá. E cantamos a nossa vida, um cântico novo, testemunho da graça divina sobre nós. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião, fala o seu nome agora. Por vossa bondade, tratai Luzia, Senhor, com benevolência. Sim. Com benevolência, com bondade, com misericórdia. A sua casa, a sua família. Quantas mães estão agora desesperadas porque os seus filhos até ameaçam de morte os seus pais, porque são dependentes de álcool, de drogas, e o mal acaba querendo devorar essa família. Mas nós estamos aqui, por isso existe Betânia, por isso existe a Canção Nova, por isso existe você, testemunha fiel da graça divina. Reconstruir os muros de Jerusalém. Deus sempre reconstrói. Deixa Deus reconstruir você, essa realidade que você está. Então, aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos, e sobre vosso altar vítimas vos serão oferecidas. Ó Senhor meu Deus, criai em mim um coração que seja puro. Hoje eu rezei esse salmo nas laudes. O Eto e eu sempre procuramos ir na missa das 6h30 com os seminaristas da Canção Nova. Ali vão alguns da comunidade, né? Os que podem, claro. E tem adoração antes, né? Às 6h da manhã. E esse salmo, ele sempre me tocou profundamente. E é o salmo, né? Sempre das sextas-feiras. E é o salmo que, quando eu estou na adoração, incrível, sempre me vem no coração. Nessa humildade do salmista. Meus queridos, diante de Deus, não adianta nós ficarmos justificando. Eu também sempre rezei desde criança uma oração que eu aprendi na catequese. Ó Senhor Jesus, não sejais meu juiz, mas meu Salvador. Então a humildade do coração toca o coração de Deus.
Então nós pedimos agora essa humildade. Sim, Senhor. Senhor, dai-me humildade. 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 Vai orando com as suas palavras, porque quem revela é o Espírito Santo. Vem lavar-nos, Senhor. Não são discursos humanos, Todo orgulho, de toda mas é Ele, o Espírito Santo, que vai mostrando, iluminando, mas ao mesmo tempo para sarar e para curar. Porque Deus nunca condena os seus filhos, mas Ele quer que os seus filhos se convertam. lava-nos, Senhor. E eu estou aqui pedindo, dai-me, Senhor, humildade. Dai-me, Senhor, humildade. Dai-me, Jesus, humildade. Dai-me, Senhor, pobreza de coração. Dai-me, Senhor, humildade. Eu creio que o Senhor é misericórdia e perdão para todos os que se chegam a Ti. Amém, Senhor. Porque Cristo é o nosso intercessor junto de Ti, ó Pai. Dai-nos, Senhor, humildade. Vem, Senhor Jesus. Vamos orando, vamos orando. Vem, Senhor Jesus. Vamos orando. Sim, Senhor, nós te pedimos. Derrama sobre nós essa água viva, Senhor. Essa água viva, nessa primeira sexta-feira do mês, o coração de Jesus voltado para a nossa miséria, Senhor. E esse salmo levanta a nossa miséria diante de Ti, Senhor, para que o Senhor derrame águas purificadoras. Águas que lavam, águas que curam, que renovam, que libertam. Por isso vem lavar-nos, Senhor, de toda a falta de humildade, Senhor. Por isso vem lavar-nos do orgulho, da autossuficiência, de toda a vaidade, de toda a arrogância, Senhor. Vem lavar-nos, Senhor, de toda a raiz encardida, como lembra a palavra de Deus, para que nós possamos estar na Sua presença com o coração contrito e humilhado, Senhor, que é condição para a Tua misericórdia, para acolher a Tua misericórdia. Por isso alcança cada casa, cada lar, cada família, Senhor, cada um dos que nos acompanha. Cada um de nós, Senhor, lava, purifica, Senhor Jesus, purifica, Jesus. Vamos orando assim como o Padre Vicente, não vamos ter receio de nos lançar em Deus agora. Senhor, me mostra uma pessoa trabalhando numa quadra, carpinando, numa roça com seu radinho ligado. O Senhor está conosco. O Senhor está com você aí, não tenha receio. A graça do Senhor alcança todos nós na cadeia, onde você se encontra agora, nesse bar, nessa mesa de jogo. O Senhor chega nos motéis, o Senhor chega nos hotéis, nos apartamentos, nas grandes cidades, nas pequenininhas. Ele chega, Ele está, é Ele que vai de cidade em cidade, diz a palavra, nos confirma, é Ele que vai além mar. É Ele que vai abaixo do mar, é Ele que vai onde você se encontra, aí nessa aldeia indígena, onde você está na zona ribeirinha. Ele está conosco e Ele não tem medo de chegar até você, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele não tem medo de nada. Muitas vezes Jesus disse ao demônio: cala-te. Quando o próprio demônio dizia: Filho de Deus, o que você tem conosco? E Jesus diz a ele: cala-te. Porque os próprios demônios reconhecem o senhorio de Jesus, o poder de Jesus. Eu volto a dizer, você que está aí carpinando nesta hora, no seu sítio, ou como empregado, como alguém que foi contratado, ou que não foi contratado. Mas Deus está cuidando de você.
Deixe o amor de Deus invadir o seu coração. Perdoa as pessoas que ofenderam você. Sim, Senhor, eu confio, Jesus. Perdoa as pessoas. Não fica assim, ruminando no seu coração maus sentimentos. Ore por seus inimigos agora. Sim, Senhor, louve a Deus, porque você tem esta oportunidade de orar até pelos seus inimigos. Sim, Senhor, e querer bem aqueles que vos maltratam, que vos caluniam. O Senhor está com você. Não tenha receio. Mãe, filha, você que está separada do seu marido e que não sabe como dar a educação aí para o seu filho, para sua filha, veja, Deus é bom. Ele vai manifestar todo o necessário a você. Não tenha receio, porque Ele cuida de todos, dos justos e dos injustos. Ele faz brilhar o sol sobre os bons e sobre os maus. Gente, olha que maravilha. Por isso vamos cantar. O padre ia falar. Eu só queria confirmar isso. A imagem que o Senhor me deu é de um coração pegando fogo de raiva, com muito ódio no coração, sem dificuldade, com dificuldade de perdoar. Então, é para derramar perdão, para liberar perdão nessa manhã. Libera perdão, você esposa, por qualquer coisa que tenha sido feita. E a palavra que o Senhor me dá é essa: não se ponha o sol sobre a vossa ira, a vossa raiva, nem deis lugar ao demônio. Não se ponha o sol. Lava-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor. Lava-nos, irmãos Senhor, que estão brigados. Lava-nos, Senhor. Por causa de herança. Lava-nos. Por causa de bens materiais. É hora de acolher a vontade de Deus, que é o perdão na família. Senhor, bendito seja Deus. Pessoas que estão com raiva, com ressentimento, com mágoas. Por exemplo, você da sua madrasta e você da sua enteada. Assuma como filha e assuma como alguém que também Deus colocou na sua vida para cuidar de você. Não é a sua mãe biológica, mas Deus dá muitas mães na nossa vida. Não tenha receio. A bondade vence, a graça vence, o perdão vence. E eu me lembro quando eu recebi da Gildete Leal, ainda quando eu era jovem, passando por muitas tribulações, ela me deu um cartãozinho dizendo: Luzia, o amor se dobra para não romper. E era uma palmeira que tinha se dobrado para voltar o seu olhar para o céu. Isto é, suas folhas para o céu. Meu filho, minha filha, dobra-se para o amor não se romper. Amém. Vamos cantar. Nós queremos acolher, Luzia, aqueles que nos acompanham pela rádio agora, aqueles que estão ouvindo aí pelas ondas do rádio, e essa palavra chegando até você, acolha como a voz de Deus que entra no seu coração e perdoe. Padre, Luzia também, humanamente a gente muitas vezes não consegue, e realmente é pela graça de Deus. Amém. Tinha uma pessoa na minha vida, na minha adolescência, que eu não tinha condições nenhuma de perdoar pelo mal que me fez. E somente pela graça de Deus. Eu não esqueci até hoje, eu era adolescente. Mas o coração não existe mais aquela dor, aquela mágoa. E quem tem a perder é a gente, né? Quando a gente guarda rancor. Isso mesmo. Até doenças, né? Físicas. Perder é a gente. Isso é muito importante descobrir. Não é sobre nós, é sobre Deus, né? O perdão não é sobre nós. Isso que você falou, porque o Padre Vicente, ele é muito humilde. Mas ele se formou em espiritualidade. E ele é um diretor espiritual, assim, não porque é apenas um diretor espiritual, mas ele buscou, né, se preparar para isso. O senhor até pode falar isso melhor. E é o que você falou, né, Padre? É a gente que perde quando não perdoa. Uhum. Isso é muito importante porque é aquele célebre exemplo, né? A falta de perdão
É o veneno que a gente toma achando que vai atingir o outro. Mas quem morre envenenado é a gente. E aí vem toda a dimensão psicossomática, toda a dimensão do ódio que vai consumindo a gente por dentro. Quantas pessoas não conseguem dormir, não conseguem comer, não conseguem mais saborear a vida, como dizia o Padre Léo. Porque está tudo armado. Porque tá. São as raízes encardidas que a gente rezou essa semana na liturgia, que precisa ser arrancada do nosso coração. E padre, essa semana eu estava gravando, aí uma das pessoas que estavam me gravando disse assim: eu nunca entendi, Luzia, porque você rezava pelos seus inimigos. Eu achava assim até uma coisa estranha. Mas hoje eu compreendo, ela disse, porque hoje eu te conheço e convivo com você há muitos anos. E eu até digo assim, muita gente acha que a Luzia é boba. Luzia é boba, porque a Luzia, ela está sempre assim, né? Quer dizer, é uma graça divina. E também, até digo assim, eu tenho no meu livro, né, Eu Vi o Senhor, um capítulo que diz ajuntar as penas. Que é aquela história da galinha, né? Que O senhor conhece? O senhor conhece bem? A galinha, uma pessoa foi se confessar com o padre. E ela então se derramou assim em termos dos pecados dela. Estava contrita. E aí o padre disse assim, então, o padre não deu penitência para ela. E o padre, ela perguntou, mas não vai ter penitência? Ele falou, você quer uma penitência? Então você vai fazer o seguinte, você vai lá na sua casa, compra um frango, uma galinha, e você depena essa galinha. Tira todas as penas, até as penugem da galinha. Eu sei porque a minha mãe matava muito frango. Todas as penugem da galinha. E aí ela falou, tá bom, e saiu. Aquela semana ela preparou um frango, depenou todas. Aí depois ele disse assim para ela, então você depena e não joga as penas no lixo. Você vai fazer o seguinte, você vai pelas ruas da sua cidade, onde você mora, e você, então, joga as penas. Vai jogando as penas. Na outra semana, ela voltou e disse para o padre, no outro mês, né? Ou semana, não sei se a pessoa... confessava de mês toda em mês, semana. toda semana. Mas ela voltou no padre, e o padre disse assim para ela, escute só. Ela falou, pronto, padre, já cumpri a penitência que o senhor deu. Não foi fácil, né? Mas eu fui jogando na praça, onde é o meu dia a dia, meu corre-corre, entre meus amigos, nas casas. E aí, escuta só, padre, aí ele falou assim, então agora você vai ajuntar todas as penas. Vai ser o seu trabalho, a sua segunda parte. Vai ajuntando todas as penas que você jogou daquele frango, daquela galinha. Aí ela falou assim para ele, mas isso é impossível. E o vento. E estão espalhadas aí, eu nem sei onde foi parar essas penas, são tão leves. Aí ele disse assim, pois é para você ver que aquilo que nós fazemos, que os nossos pecados são tão graves que se nós não reconciliamos, não vamos ajuntando as penas, nós nunca vamos crescer, nós nunca vamos ser santos. E eu digo para você, nesse capítulo do livro, eu coloquei assim, bem o exemplo, porque o Padre Jonas, o Padre Léo contava essa história, para dizer o seguinte, gente, a nossa vida vai ser sempre juntar penas. O que é juntar penas? Reconciliar, pedir perdão, desculpas, ou fazer até como Jacó. Né, Lu? Bem começar. A graça de recomeçar. A reconciliação faz isso conosco. Lembre do Salmo, né? Para mostrar aos pecadores a tua salvação. E o bonito é que aí não torna-se mais pesado de fazer isso.
torna-se um costume da gente, uma emoção do coração. Vem do coração. E aí junta com o não julgar, né? Com o não falar mal. Porque aí o Espírito Santo vai nos mostrando como uma luzinha. Olha, veja isso, né? Isso. Até porque assim, ó, o único capaz de juntar todas as penas é Jesus. Amém. Por isso ele morreu na cruz. O deu único seu que sangue. enxerga todas as penas, até aquelas que o vento levou. Por isso que não é sobre nós, Fabrícia, é sobre Deus. É em Deus, não tem outro caminho. Por isso vamos cantar então. Vamos rezar assim então, juntos. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito. Cante com fé. Para transformar meu coração. Transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Magoado. Aqui dentro ele me aperta. Me aperta, Senhor. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Canta comigo. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Peça com força, com fé. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Como bem disse Padre Vicente, o único capaz de recolher todas as penas que durante a nossa vida fomos espalhando é Cristo. Ele está no meio de nós, não só pela fé, mas pela Eucaristia. Vamos aplaudir o Senhor aqui, chegando no rincão do meu Senhor. No amor vencerá, com alegria. Olha para Ele com alegria, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Graças e louvores se deem a todos
todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores se deem a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores se deem a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vem, Senhor Jesus, como eu gosto dessa oração. É a última palavra da Sagrada Escritura. Maranatá, vem, Senhor Jesus. Maranatá, vem, Senhor Jesus. Vai dizendo também isso. Maranatá, vem, Senhor Jesus. Ao nome de Jesus, se dobra todo o joelho, no céu, nos céus, na terra e nos infernos. E toda língua professa, e eu digo professará, que Jesus Cristo é o Senhor. É o hoje. Jesus Cristo é o Senhor. Maranatá, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, na minha vida. Vem, Senhor Jesus, agora. Vem, Senhor Jesus, na minha história. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, sobre todos nós. Vem, Senhor, ao nosso encontro para nos encher de esperança. Amém. Como fruto dessa reconciliação, desse perdão que o Senhor derrama nessa manhã, concretizando nas nossas vidas que o amor vencerá. Amém, Que o amor vencerá o ódio, que o amor vencerá o rancor, que o amor vencerá o ressentimento, a mágoa, que o amor vencerá todas as armadilhas do encardido, como dizia o Padre Léo. O amor vencerá todas as raízes encardidas. O amor vencerá, como a Luzia trouxe, aquela imagem daquela árvore que vence a barreira para não romper e continuar crescendo na direção do sol, na direção de Deus. Amém. Assim, Senhor, nós clamamos e profetizamos para todas as nossas famílias, Senhor. Senhor, essa certeza da tua presença, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem sobre nossas famílias. Vem sobre as nossas Vem sobre nossas casas. Vai pedindo, vai vem sobre nossas famílias religiosas, Senhor. Vem, Senhor. Nesse dia do coração de Jesus, vem sobre as nossas comunidades, Senhor. Para que o amor vença entre nós, para que haja reconciliação, perdão, renovação, Senhor. Reestruturação, nós te pedimos, Senhor. Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E vai orando com as suas palavras. Senhor, nós te pedimos. Vai deixando o Senhor, derramar a tua presença. o olhar de Cristo sobre os seus olhos, sobre o seu olhar. Senhor, me mostra que tem pessoas que têm vergonha dele. Até digo, eu já tive situações na minha vida, no passado, na juventude, que eu tive vergonha de olhar para Deus. O sentimento que eu tinha era como se o Senhor estivesse olhando para mim com um olho severo. Não era nem o olhar do meu pai, porque ele não era severo. Mas eu sei que era o medo. Eu sei que era de olhar para a minha verdade, para a minha luz, a luz iluminando as coisas erradas que eu estava fazendo na juventude. E como Deus foi bom, Ele foi quebrando o meu coração. Obrigado, de pedra. Continua, Jesus. É claro. Quebra, Jesus. Continua, é claro. Até a minha morte. Porém, está aqui agora aquele que olha para você com amor. Ele se enche de compaixão. Sim, Senhor. Não tenha vergonha da face de Deus. Não tenha vergonha de olhar para Deus. Não tenha vergonha até de olhar para si. Senhor, nós te pedimos. Essas acusações, esse sentimento de culpa, essa raiva, como o Padre Vicente falou. Deixe-se lavar agora pelo Espírito Santo e pelo coração cheio de compaixão de nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Você pode dizer também obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Muito Senhor. obrigado. Muito obrigada, Senhor. Fique conosco, Senhor.
Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre Rei, bem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Estenda a sua mão a Jesus, como quem deseja tocá-lo na fé, como quem deseja esse abraço. A Lu começou rezando Esse Amor Vencerá de hoje, falando do abraço de Deus, desse Deus que nos abraça, como lembra o Papa Francisco, como lembra o carisma de Betânia, como é o coração de Jesus. E esses braços estendidos é o seu desejo de ser abraçado por Ele, para que morra no abraço, como aconteceu com o filho pródigo, todo o mal que tenhamos feito, tudo aquilo que possa nos envergonhar, tudo aquilo que o inimigo tenha usado contra nós. A palavra diz que ele tem uma carta de acusação contra nós, pois a misericórdia de Deus arranca das mãos do encardido essa carta de acusação, porque o Senhor nos abraça e nos recebe como Pai das misericórdias, como nós rezamos no santuário, aqui nesse solo sagrado da Canção Nova. O Senhor nos recebe no seu coração, porque, como lembra o Papa Francisco na sua última encíclica, Ele amou-nos. O primeiro movimento é dele. Pois então toma posse desse amor. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse abraço, Senhor, desse amor. Eu tomo posse, Senhor. Vamos tomando posse de todas as palavras que o Senhor está aqui inspirando a nós. O Amor Vencerá não é um programa. É um momento de profunda oração e intercessão. Na verdade, a rede Bem-te-vi de intercessão, porque milhões de pessoas estão unidos agora, orando. E mesmo que fosse uma só pessoa, orando por todos, nosso Senhor coloca olhar sobre ela e sobre cada um de nós. E escuta a nossa oração. Obrigado, Senhor. E não é à toa que o Senhor nos dá esta passagem que eu vou ler aqui nesta adoração. Porque quando nós abrimos o nosso coração para a caridade, para o amor, para o perdão, para juntar as nossas penas, aquelas penas que fomos, nem vou dizer nossas, que fomos jogando pelo caminho desde a nossa infância até hoje. O fruto da conversão é o amor fraterno.
Amém, Senhor. O fruto da conversão não é somente olhar para Deus. Vertical. É horizontal. Olhar para o lado. Tem alguém. Diz o Senhor, em Hebreus 13, de 1 a 8. E eu vou colocar meu nome, eu quero que você coloque também nesta adoração. Olhando para Jesus. É Ele nos dizendo: irmãos, perseverai no amor fraterno. Olha, não esqueçais a hospitalidade, pois graças a ela, alguns hospedaram anjos sem perceber o acolhimento. Amém, Senhor. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se estivesseis presos com eles, e dos quais são maltratados. Lembra de São Paulo? Pois também vós tendes um corpo. Veja, ele vai falar para, o Espírito Santo vai falar para o matrimônio. O matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. E nesse momento você pode dizer, mas o que tem isto a ver com adoração? É o olhar de Deus sobre nós, para que nós enxerguemos a vida nova e possamos colocar em prática o amor a Deus e aos irmãos. Amém, Senhor. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele próprio disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você se lembra, mãe, quando na oração me veio a palavra de ciência, que você está sozinho para criar seus 2 filhos, seus filhos, e que o Senhor proverá para você? Não tenha receio, filha, filho, mãe, pai. O Senhor está dizendo: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quantas vezes o Padre Jonas nos mandava colocar a frase que mais nos tocasse, assim no espelho, na geladeira, no lugar onde nós passamos, para que nós lembrássemos da promessa de Deus. E aqui está uma promessa de Deus, que você pode grifar na sua Bíblia, levar com você para onde você for. Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Amém, Jesus. Nas coisas espirituais e nem nas coisas materiais. De modo que possamos dizer com ousadia, ó Jesus: o Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Que poderá me fazer o homem? Vamos dizer juntos, eu vou repetir e você vai falar: eu nunca te deixarei. Vocês, eu nunca te deixarei, em voz alta. Deixarei. Jamais te abandonarei. Jamais te abandonarei. O Senhor é meu auxílio. Senhor é meu auxílio. Com força da sua alma, jamais temerei. Jamais temerei. O Senhor é o meu auxílio. O Senhor é meu auxílio. Jamais eu temerei. Jamais eu temerei. Que poderá fazer-me o homem? Que poderá fazer-me o homem? Se Deus é por mim, quem poderá estar contra mim? Se Deus é por mim, quem poderá ser contra mim? E a palavra ainda diz: lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus. Aqui nós lembramos dos nossos catequistas,
Eu me lembro do Dom João Hipólito de Moraes, do Padre Jonas, do Padre Léo. Sim, Senhor. E aí você vai lembrando todos aqueles que passaram pela sua vida, que pregaram a palavra do Senhor. Aí diz Jesus: imitai-lhes a fé. Amém, Jesus. Está aí a canção nova para todo mundo ver. Admirável aos nossos olhos. Olhemos para as obras de Deus com fé em nossas vidas, como eu estou olhando para a canção nova agora. E não fiquemos perturbados com ninharias, porque tudo passa. Olhemos para aqueles que foram para nós setas para caminharmos na fé. Peregrinos da esperança. Senhor, que nós também, olha para cada um de nós. E eu, Jesus, Luzia, quero ser peregrina da esperança. Eu também, Senhor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Jesus, vai falando Jesus. Jesus. E agora vamos contemplando Ele, vamos dizendo Jesus. Jesus. É doce o seu nome nos meus lábios, Jesus. Jesus. É poder nos meus lábios e na minha vida, Jesus. Jesus. Nesse nome há poder, Senhor. Nesse nome há poder, Jesus. Ele Nesse que nome salva. há poder. Jesus. 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 Jesus, neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder. Vá cantando, repita isso. O seu nome é poderoso. Obrigada, Senhor. Sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. 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 Neste nome há poder. Vai cantando, cantando. Jesus. Vamos cantando. Neste nome há poder. O seu nome é poderoso. Sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. O impossível Ele pode O impossível, eu creio, Senhor. O impossível Ele pode realizar. O impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. Cante isso com fé. O impossível Onde você estiver. Ele pode realizar. Sim, Senhor, eu creio. O impossível Ele pode realizar. O impossível a mim Ele pode realizar. Sim, Senhor, nós tomamos posse mais uma vez dessa certeza de fé, Senhor. Tu podes. O impossível, Tu podes. E é essa certeza que nos invade agora, Senhor, que nos enche dessa esperança que não decepciona, Obrigada. que nos faz peregrinos da esperança, que nos faz levantar a voz, o coração, para poder louvar, bendizer, adorar de todo o nosso coração. Por isso, mantenha os seus olhos fixos no Senhor e o adore de todo o seu coração agora.
tomando posse. Sim, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor. Dê o seu sim como de Maria. Dê seu sim a Cristo. Dê seu sim a Jesus. Maria que guardava todas as coisas no seu coração. Nos últimos tempos o Senhor tem me pedido silêncio e oração. E o Eto e eu temos vivido isso já um bom tempo. Porque tudo pode ser mudado pela oração. Então diga o seu sim a Cristo, o seu sim a Deus. E diga com fé agora: Senhor, faça-se a sua vontade. Senhor, faça-se a Seja tua feita vontade. a tua vontade, Tua Senhor. vontade, Senhor. Assim na Tua terra vontade como no se céu. manifeste, Senhor. A tua vontade é Só a que tua queremos, vontade. Senhor. É o que eu quero. Tua vontade. Faça-se, Senhor, como Maria, sua mãe, Tua na minha vontade. vida, nas nossas vidas, Tua segundo a vontade, vontade do Pai. Pai, faça-se a sua vontade. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão. Que contém todo sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A